Olá, eu sou o professor Leonardo Nojosa e hoje a gente vai começar a nossa disciplina de BIM. Antes de falar de BIM, especificamente, vamos falar um pouco do processo da construção civil e como que a comunicação é exigida durante todo esse processo, que é a base da necessidade de projeto dentro desse processo. E esse processo, como a gente tem hoje, é feito através do BIM. Então nós vamos falar agora do histórico e da evolução da tecnologia da informação dentro da construção, falando um pouco desse processo de comunicação que eu havia falado. O que vocês estão vendo aí é o Dômen da Cerqueira, que fica em Portugal. É uma construção rudimentar muito antiga, mas que já apresenta algumas características que a gente pode utilizar para entender como funciona o processo. Então a gente vê aí uma edificação rudimentar, né? Ela é feita com o propósito de homenagear os mortos. Então, mesmo essa construção bem rudimentar, ela já tem características e funções que precisam ser cumpridas, né? No caso dessa edificação, a função principal é criar uma cobertura para essa homenagem. Para cumprir essas funções, alguns elementos precisam ser pensados. Então, a gente tem as medidas ou a modelagem dessa construção. Então, a gente tem lá a altura, né, o pé direito, os vãos, né, as aberturas, né, posicionamento das pedras verticais, que vão dar a relação de como vai funcionar o acesso das pessoas nessa estrutura. Né? Então, todas essas informações elas são necessárias para cumprir as funções dessa edificação. Observando essas características, a gente percebe um aspecto de coletividade na construção. Uma pessoa sozinha jamais ia conseguir fazer uma construção como essa. Se existem duas ou mais pessoas envolvidas, então a gente precisa necessariamente ter alguma comunicação. Se tem uma atividade coletiva, então o processo de comunicação é essencial. Nesse caso, então, existe aí um proprietário, alguém que vai ter lá o anseio, a motivação de criar essa estrutura. Né? Ele vai imaginar, né, como que essa estrutura deve ser. Esse proprietário, por sua vez, ele vai ter que comunicar e convencer outras pessoas a ajudarem ele a fazer essa construção. Então ele vai estar conceituando isso, vai comunicar a outros, né, e descrever isso, né, para as pessoas entenderem o que ele quer. E aí, ao fazer isso, ele vai estar criando um método, né, uma forma de fazer, né, uma sequência de tarefas, um processo de montagem. Então, o que vai acontecer primeiro? Isso tudo vai envolver necessariamente um processo em que vai envolver várias etapas. Nessas etapas, né, desde a definição da locação, a escolha da peça crítica, nesse caso aí a cobertura, o transporte das peças para o local que foi escolhido, a seleção das peças verticais que vão se adequar à altura que é necessária e depois todo o processo de montagem. A gente percebe então que ao longo de todas essas etapas é preciso muita comunicação, trocar informações, fazer as outras pessoas entenderem o que está acontecendo. Essa comunicação no processo construtivo, ela se dá por meio de desenho, por meio de projeto. Então, como se deu a evolução desse desenho na construção? Vamos ver agora. Então, antigamente, os arquitetos, os construtores, né, os idealizadores das estruturas, eles também construíam, eles participavam de todo o processo. Então, isso diminuía a necessidade de comunicação. Só que a presença dessa pessoa, desse construtor na obra, era essencial. Sem isso, a obra não funcionava. Com o passar do tempo, houve a especialização do trabalho e a compartimentalização do conhecimento. Então, isso já foi na modernidade. Então, os profissionais começaram a se especializar mais. Né? Então, cada um tinha uma função mais precisa dentro de um processo de construção, dentro da obra. Né?
Só que ainda assim não eram muitos homens que eram detentores desse conhecimento, né? Então, para fazer uma construção, não precisava de muitos detentores de conhecimento. Isso diminuía um pouco a comunicação entre essas pessoas, que eram um grupo pequeno, porém aumentava a necessidade desses poucos comunicarem com quem ia realmente colocar a mão na massa, com a mão de obra, com os operários que iam construir. Bom, e aí o conceito de projeto mesmo, ou desenho, design, como a gente tem hoje, ele surgiu lá no Renascimento, né, quando foi superado a organização de trabalho medieval das guildas e tal, e as corporações de ofício. Né? Então, essas especializações tornaram essas profissões mais adequadas e foram criadas também algumas habilidades que ajudaram esse processo. Bom, com os avanços da matemática, geometria, que são essas habilidades que eu falei, e o desenvolvimento principalmente das técnicas de desenho, perspectiva, projeções, etc., isso aconteceu após a Idade Média. E isso alavancou, então, a comunicação na construção através do desenho. Aí já era possível, com precisão, desenhar e mostrar como seria feito alguma coisa. Né? E aí a evolução desse desenho e da matemática e da geometria vai surgir o conceito de projeto como a gente conhece hoje. Qual que é esse conceito de projeto? Né? Então, o conceito de projeto que a gente conhece hoje é um conjunto de instruções para construir. Então, o objetivo do projeto, do desenho, é mostrar como que o elemento ou a construção, o edifício, deve ser construído. Então, esse conjunto de informações é organizado por alguns e, em um determinado momento, ele vai ter que comunicar isso, né? E aí isso vai ser lido, interpretado por outra pessoa posteriormente. Então, esse é o processo de desenho, esse conceito de desenho que a gente tem hoje, né? É totalmente ligado ao conceito de comunicação. Então, esse projeto ele é um grande conjunto de dados e de informações, e elas precisam ser bem adequadas ao nível de detalhamento e de nível de organização, para que a comunicação entre esse momento da produção desse conjunto de informações e a interpretação dessas informações seja realizada de forma adequada. Bom, então como que esse projeto, esse desenho, chegou ao BIM? Vamos tentar ver um pouco agora. Em 4 passos. Primeiro, lá nos primórdios, antes aí do desenho e das ferramentas também de desenho serem adequadas, essa comunicação era feita através de maquetes físicas. Então, essas maquetes físicas não documentavam, eles simplesmente comunicavam o que ia acontecer. Então, eram técnicas utilizadas antigamente, exigiam a presença do projetista lá. Né? Ele registrava ali, de certa forma, o que ele queria para poder mostrar antes de ser construído, mas ele precisava estar lá para organizar essa construção. Depois vieram então as pranchetas, né? Então o desenho passou para o papel. Né? Então esse desenho no papel ele já permitia o registro e a guarda, o armazenamento dessa documentação. Só que era apenas uma documentação, era uma representação do que seria construído. Né? Então o processo de comunicação melhorou, já era possível documentar isso e passar isso para outra pessoa, mas ainda faltava muito aí para chegar no que a gente está buscando ainda. Né? Depois das pranchetas veio então o CAD. Né? O CAD, então, ele já foi uma criação bem moderna que facilitou muito o processo de desenho que era feito no papel. Só que ele simplesmente substituiu, no primeiro momento, o lápis e papel, né, a caneta e o papel, pelo mouse, tela, etc. Então, tudo que era desenhado no papel passou a ser desenhado no computador. Isso facilita o processo de correção, agiliza o trabalho, melhora a precisão, facilita a documentação, mas continua sendo apenas uma documentação. E o quarto passo, então, é o BIM. Né? Então, a gente chega agora no BIM,
E o BIM, ele é realmente uma forma de não só documentar, mas também de modelar. E o BIM traz uma coisa que as outras etapas não tinham, que é a simulação. Através da modelagem digital, é possível se simular o que vai acontecer na construção. Então, além da visualização, que já era permitido nas outras etapas, a gente tem uma documentação de informações muito maior e agora a possibilidade de saber o que vai acontecer antes de construir. E esse processo do CAD para o BIM é um processo também interessante de se ver com um pouco mais de detalhe. Então, o CAD geométrico, o primeiro CAD, ele era um programa, né, o Computer Aided Design, era o desenho assistido por computador, ou seja, ele veio com uma evolução da prancheta, mas ele ainda era limitado a reproduzir o que a gente fazia à mão, só que agora fazendo no computador. Depois veio o CAD 3D. O CAD 3D ele já permitia uma visualização muito mais precisa, muito mais detalhada do que ia ser construído. Né? Então, acrescentando a terceira dimensão, você tinha a relação já entre o 2D e o 3D que estava sendo desenhado. Só que ele ainda era muito restrito à informação geométrica, ou seja, o que a gente estava desenhando, mesmo em 3 dimensões, eram linhas, volumes, né, faces, mas eles ainda eram representações geométricas do que seria construído. O próximo passo, então, nessa evolução foi a parametrização dos objetos ou dos elementos geométricos que estavam sendo projetados. Então, esses elementos geométricos eles passaram a receber características próprias. Então, como eu falei anteriormente, ele era apenas faces, volumes, linhas. Agora, esses objetos criados por essas faces e linhas e volumes, eles passam a ter outras características não geométricas acopladas a eles. Então, quais eram essas características? Então, as dimensões passam a se relacionar entre si, o material dele pode ser uma informação acrescentada nele. Então, o objeto projetado ele tem características e ele deixa de ser simplesmente uma representação geométrica e passa a ter características não geométricas, né? Informações em conjunto. Esses objetos paramétricos permitiram, então, o BIM, né, que é o Building Information Modeling. Né? Então, a informação da construção ele vai estar modelada junto com esses objetos paramétricos. Né? Então, o BIM ele já vem como uma metodologia que visa auxiliar o processo de gerenciamento dessa informação. Né? Então, a informação paramétrica está lá no modelo e o processo BIM ou os softwares BIM eles vão ajudar a gerenciar todas essas informações de maneira que o modelo fique integrado, né, fique automatizado e possa ser gerado então esse modelo digital do edifício, aquela simulação do edifício antes de ser construído. Bom, vou ficando por aqui nesse vídeo. Na próxima videoaula a gente vai falar sobre o histórico do BIM, né? Como que o BIM se desenvolveu ao longo dos anos. Até mais!